Muito boa noite de novo, amados irmãos e irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares, todos vocês que têm me acompanhado, que têm aí me ajudado, me encorajado a continuar falando da palavra de Deus. Vamos aí continuar falando da palavra de Deus. 40 lições essenciais para a vida cristã, volume 2, a parte que fala da igreja. A unidade e a base da igreja. Depois de ter visto aspectos gloriosos da igreja nas lições anteriores, nesta veremos dois aspectos fundamentais, o universal e o prático. A maioria dos cristãos concorda que precisa da comunhão da igreja, e poucos não são membros de uma igreja. Mas a questão é, será que sabem o que é a igreja em seu aspecto prático? Aos olhos de Deus e de acordo com os registros da Bíblia, a igreja é uma, em seu aspecto universal, e se manifesta em cada cidade como a igreja naquela cidade. Ou seja, todos os filhos de Deus que vivem em determinada cidade constituem a igreja naquele lugar. Por isso, devemos ter comunhão com todos os nossos irmãos em Cristo, sem barreiras nominais ou doutrinárias. Essa visão nos proporciona o espírito e a prática saudável do acolhimento e inclusão. Não há nada errado com a igreja em si, mas a maneira como os cristãos praticam o viver da igreja pode estar errado. Pode não ser de acordo com a Bíblia. A prática adequada da vida da igreja não é segundo a cultura, a sociedade, os antecedentes religiosos, leis, regras e doutrinas, mas apenas segundo a santa palavra de Deus. Primeiro devemos ter clareza de que há apenas uma igreja em seu aspecto universal, que inclui todos os redimidos de Deus na era do Novo Testamento. Os santos do Antigo Testamento não são membros da igreja neotestamentária. Portanto, todos que em toda parte creram no Senhor Jesus, desde Atos, e ainda crerão até a sua volta, fazem parte da igreja no aspecto universal. A primeira vez que a igreja é mencionada na Bíblia está em Mateus 16:18, quando o Senhor Jesus afirmou: "Sobre esta rocha edificarei a minha igreja." Essa foi a revelação da igreja universal, como testemunho único do Senhor no universo. A rocha sobre a qual a igreja é edificada é a revelação acerca de Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa revelação é crucial para a edificação da igreja universal. Ela não é edificada segundo doutrinas, credos ou crenças. E as portas do Hades, o poder tenebroso de Satanás, jamais prevalecerão contra ela. Pelo contrário, ela tem as chaves do reino dos céus. E por elas tem a autoridade de amarrar o diabo e soltar o povo de Deus para a sua igreja. O outro aspecto da igreja é o prático, relacionado com a comunhão e o serviço dos filhos de Deus em cada cidade. Ninguém vive na igreja universal diretamente sem viver na igreja numa cidade. O Senhor está edificando a igreja universal, mas nós a vivemos de modo prático em uma cidade. Em Mateus 18:17, o Senhor disse que se um crente tiver problema contra outro, deve dizer à igreja. Isso diz respeito ao aspecto prático da igreja. Assim como a lua é uma só, mas tem expressão em cada cidade, assim também, a Igreja Universal é uma só, mas tem uma expressão prática em cada cidade. O terreno da unidade da igreja é o limite da cidade. Na Bíblia, as igrejas são identificadas pelo nome da cidade, onde estavam, A igreja em Jerusalém, a igreja em Antioquia, a igreja em Roma, etc. Quando as igrejas são mencionadas na Bíblia no plural, isso indica uma região com várias cidades, as igrejas da Galácia, as igrejas da Macedônia, etc. A igreja em cada cidade é administrada localmente pelos presbíteros ali, e não por uma entidade que controla várias igrejas. Contudo, embora sejam locais, as igrejas não são isoladas, antes têm comunhão umas com as outras. É a comunhão do corpo de Cristo. A unidade é o fundamento e o teste do aspecto prático da vida da igreja adequada. Efésios 4, de 3 a 6
e de 13 a 16. A base da igreja corresponde ao terreno onde a edificamos, tendo Cristo como fundamento. Atos 14, 23, Tito 1, 5, 1 Coríntios 1, de 10 a 13. Então, a base da igreja corresponde ao limite da cidade. As divisões são provenientes da falta de visão dos filhos de Deus, muitas vezes. A base da unidade é a visão prática e a prática de um só corpo universal constituído pela comunhão e unidade entre as igrejas, trazendo a bênção de Deus e a vida para sempre. Deuteronômio 12, de 5 a 12 e Salmo 133, de 1 a 3. Ok? Vamos ler esses versículos aqui que estão indicados para nós. Primeiro Efésios 4, de 3 a 6, depois de 13 a 16, né? Vamos lá em Efésios primeiro. Efésios 4, de 3 a 6 primeiro, depois de 13 a 16. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E agora do 13 ao 16. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuou o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Atos 14, 23 agora, sobre a base da igreja, Atos 14, versículo 23. Vamos lá? Atos 14, 23. Pronto. Opa, cheguei. Pronto, cheguei. Está aqui. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição dos presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Tito 1, versículo 5. Tito 1, 5. Cadê Tito? Tito está por aqui. Antes de Filemão. Tito 1, 5. Pronto, achei. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade, constituísses presbíteros conforme te prescrevi. E agora, por último, 1 Coríntios. Não, por último não, tem mais versículos para ler. 1 Coríntios 1, 10 a 13. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também, vós, com as vossas orações, a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Porque nenhuma outra coisa vos escrevemos, além das que ledes e bem compreendeis, e espero que o compreendereis de todo. Vamos ler agora 1 Coríntios 11, 19. Eu acho que eu li o versículo no lugar errado, mas eu volto lá e leio. Eu li segunda. Vou ler 1 Coríntios 10, 13 de novo. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe,
de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes vós, porventura, batizados em nome de Paulo? Então aqui está mostrando que não pode haver divisão, tá certo? E aí ele vai falar aqui, tem uma parte que ele vai falar da perspectiva de que nem Paulo, nem Apolo é nada sem Cristo, tá certo? Agora vamos ler 1 Coríntios 11, 19. 11, 19. Cheguei lá. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Então aqui ele está, sobre a ceia do Senhor, ele está reclamando dos coríntios que criaram facções, partidos, né? Não pode haver isso, tá certo? E vamos ler Gálatas 5, 20. Gálatas 5, versículo 20. Sobre as regiões, né? Gálatas 5, 20. Pronto, cheguei. Ah, não, aqui está falando da perspectiva das divisões, o que pode gerar. A obra da carne, né? Pode gerar idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções. Sobre a região, a gente pode ler, Gálatas 1, versículo 2. E todos os irmãos, meus companheiros, às igrejas da Galácia, porque era uma região, né? Ok? E aí, vamos ler Deuteronômio 12, de 5 a 12, e o Salmo 133, e a gente fecha, então, né? Deuteronômio 12, de 5 a 12, vamos lá. Deuteronômio 12, de 5 a 12, muito bem. Aqui diz assim: mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação, para lá ireis. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e as ofertas das vossas mãos e as ofertas votivas, as ofertas voluntárias e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Lá comereis perante o Senhor vosso Deus e vos alegrareis em tudo o que fizerdes, vós e as vossas casas, no que vos tiver abençoado o Senhor vosso Deus. Não procedereis em nada, segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos, porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos, e toda escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos servos, as vossas servas, e o levita que mora dentro das vossas cidades, e que não tem porção nem herança convosco. Aqui falando do tabernáculo, né? Do lugar de adoração a Deus, de oferta, de culto, né? Ok? E o Salmo 133, de 1 a 3, que é riquíssimo, né? Nós já conhecemos bem, mas vamos ler o Salmo 133. Salmo 133, de 1 a 3. Chegando lá. Agora passei. Agora cheguei. Opa, 132, 133. Cheguei. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Maravilha, né? Graças a Deus. Que Deus nos abençoe e nos una cada vez mais em amor.